Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso curso de capacitação de OSCs. Estamos iniciando hoje o módulo 4 desse curso tão precioso, nessa jornada que vocês já estão trilhando aí, passaram pelas mãos de diversos profissionais muito capacitados, que trouxeram conteúdos super relevantes para a gente. E agora nós vamos falar do módulo 4, que é sobre marketing e impacto social. E esse módulo será conduzido por mim. Gostaria de me apresentar para vocês. Eu sou a Aline Leite, sou publicitária e sócia da agência Luneta Comunicação e Marketing. Eu tenho mais de 15 anos de experiência nas áreas de marketing e comunicação. Eu sou graduada em comunicação social, com ênfase em publicidade e propaganda, pós-graduada em marketing estratégico e branding. Sou proprietária da empresa Luneta Comunicação e Marketing, sócia da Maíra, que esteve com vocês no módulo de comunicação. Nós juntas estamos à frente aí da Luneta e temos um imenso prazer, a imensa satisfação de ter o Comitê pela Cidadania como nosso cliente e de estarmos aqui somando as nossas forças em prol desse projeto tão especial que é o Capacitação de OSCs. E também sou professora no curso técnico em transações imobiliárias do Sindimóveis MG. Eu leciono lá também as matérias de marketing e comunicação empresarial. E é um prazer estar aqui com vocês, dando início a esse módulo. Espero poder contribuir com vocês nesse processo e quero já me colocar à disposição para qualquer coisa que vocês precisarem, qualquer necessidade, vocês podem mencionar lá através da ferramenta do Classroom, onde essa aula estará postada também, tá? Então, a gente pode se comunicar por lá, trocar mensagens, dúvidas, informações. E quero lembrar a vocês do nosso encontro ao vivo, às quintas-feiras, às 20 horas. Esse encontro ao vivo, gente, é para a gente trabalhar melhor as questões dessa aula, fazer uma breve revisão, tirarmos dúvidas, trocarmos experiências. Então, é muito importante, eu te convido a participar desse encontro ao vivo, porque ele também faz parte do curso e é uma parte importante e nós contamos com a sua presença, tá bom? Bom, então vamos lá. Os tópicos a serem abordados aqui na nossa matéria de marketing e impacto social. Nós vamos falar, então, sobre a introdução aos conceitos de marketing, entender melhor esses conceitos. Vamos falar sobre identidade da ONG, propósito, visão, valores e missão. Vamos falar sobre persona e segmentação de público. Vamos falar sobre a jornada do doador, marketing digital, canais de comunicação, e-mail institucional, site, blog e redes sociais. E também sobre gestão de redes sociais e publicidade paga. Então, nós temos aí um módulo, né, recheado de muitas informações, muita coisa legal para compartilhar aqui com vocês. E conto com a participação de vocês nessa jornada. Vamos juntos? Então, vamos lá. Vamos dar início aqui com a nossa introdução ao marketing e vamos entender o que é marketing. Bom, de acordo, né, com Reichelt é um dos pais do marketing, né, juntamente com Kotler, Philip Kotler também, que é considerado o pai do marketing. Eles trazem para a gente alguns conceitos importantes para que a gente consiga ter essa compreensão melhor do marketing. E eu trouxe para vocês esse conceito que eu acho super relevante. Marketing são todas as ações realizadas por uma organização que tenha por finalidade atrair e reter clientes. Então, a gente tem esse conceito de marketing voltado para todas as ações, e aí é um conjunto, né? Nós temos um conjunto de ações e estratégias com o fim de atrair e reter clientes. Nesse caso aqui, como nós estamos falando de marketing social, não necessariamente a gente vai abordar essa linguagem de clientes, mas nós vamos falar muito sobre público, né? Então, atrair o público de interesse. Dentro dos públicos de interesse principais de trabalho de uma ONG, nós temos os voluntários, né? Os colaboradores e os doadores. E a sociedade em geral, né? O público-alvo da missão mesmo, o público que você quer atingir aí através do seu trabalho. Então, nós temos aí vários públicos de interesse que permeiam a organização, a instituição. E, nesse sentido, o marketing ele vai atuar através de ações estratégicas que possam
atrair e reter essas pessoas, envolver essas pessoas com a missão da ONG, com a missão da sua organização. Nós temos ainda o conceito de Philip Kotler, que diz o seguinte: é o processo humano, social e administrativo que facilita a troca de valores entre um comprador e um vendedor, ambos em busca da satisfação de suas necessidades, desejos e objetivos. Olha, esse conceito de Kotler ele é muito interessante porque ele fala que é um processo humano, social e administrativo. Então, quer dizer que ele acontece entre pessoas, na esfera da sociedade e tem processos, né? Processos administrativos. Então, ele tem ali algumas ações científicas, estratégicas, digamos assim. Para quê? Para facilitar a troca de valores entre pessoas. E essa troca de valores, necessariamente, não envolve dinheiro e nem mesmo produto, né? A gente troca uma coisa por outra. Então, a gente tem aí também o conceito de permuta, o conceito de escambo, onde envolve a troca de algo que tem valor para mim por algo que tem valor para você. A gente entra em acordo e a gente faz essa troca. E isso tem muito a ver com a realidade do nosso trabalho dentro de marketing social, dentro de ONGs, né? Que a gente tem ali um processo de troca acontecendo o tempo todo, onde a gente faz uma troca de interesses, de valores importantes para cada um. Então, ali eu estou, de repente, trocando o meu tempo como voluntária, doando, né, o meu tempo em troca de uma satisfação, em troca de ver alguma coisa de valor, né, de executar algo de valor, de contribuir com o mundo, impactar o mundo de uma forma positiva através do meu trabalho, através do meu tempo, através daquilo que eu faço. Isso pode ser uma visão para o lado do voluntário, por exemplo, né? Nós temos a visão do doador, a visão do público-alvo da empresa, né? No caso, o usuário final ali da empresa, não da organização. Então, a gente tem ali esse processo de troca acontecendo o tempo todo. E, querendo ou não, o marketing, ele é essa ferramenta que vai fomentar isso acontecer. E todas essas pessoas, todos esses envolvidos no processo estão em busca da satisfação, né, de suas necessidades, desejos e objetivos. Então, essa troca ela acontece, de fato, por algum interesse envolvido ali, ainda que seja interesse legítimo, tá? Ainda que seja interesse de fazer o bem. Mas existe um interesse por trás. E aí, a gente entra em um ponto muito interessante do marketing, né? Um dos tópicos que a gente estuda no marketing, que é sobre a pirâmide de Maslow e as necessidades humanas. Então, a pirâmide de Maslow, que é essa que está aparecendo aqui na tela para vocês, ela representa as forças básicas que motivam o ser humano a fazer alguma coisa. E aí, nós temos na base da pirâmide o que nós chamamos de necessidades básicas, necessidades fisiológicas, e eu já vou explicar para vocês, até o topo, onde nós temos as necessidades de autorrealização. Essa pirâmide, né, ela foi estudada por Maslow, tá? E aí, foi então na década de 50 que Maslow ele desenvolveu essa teoria, muito preocupado em aprender sobre o que faz as pessoas felizes e o que elas fazem para atingir esse objetivo, o que as motiva para isso, né? Quais são as coisas que motivam os seres humanos a fazer, a ter ações, a tomar decisões. E aí, por isso, ele iniciou um estudo dentro da psicologia humanista sobre as diferenças, né? Sobre as diferentes necessidades que nós, seres humanos, possuímos. E aí ele chegou nesse desenho, dessa pirâmide, e nesses 5 níveis, tá? E cada nível desse descreve um grupo de necessidades que nós temos. De acordo com essa teoria de Maslow, as necessidades, elas não podem ser criadas, elas já nascem com o ser humano. Então, todos nós nascemos com todas essas necessidades. E ao longo da vida, elas vão se manifestando, elas vão surgindo à medida que a gente vai amadurecendo, crescendo. Então, por exemplo, quando a gente é criança, a gente tem muito a necessidade, né, as necessidades básicas, fisiológicas, e a necessidade de se sentir seguro, de se sentir amparado ali pela família, ter um lugar onde a gente possa se refugiar, né, o cuidado dos pais, etc. Você pode ver que uma criança, quando se perde dos pais, por exemplo, às vezes, né, começa a chorar, tem aquela sensação de estou perdido, estou sem proteção. Isso é uma necessidade básica.
E à medida que a gente vai crescendo, a gente vai aumentando, né? Vai subindo os níveis dessas necessidades. E aí a gente passa a ter necessidade de pertencimento, pertencer a um grupo, né? Um clube social. A gente vai passando pela necessidade também de conhecimento, de informação, de formação, até chegar na necessidade de autorrealização, autoestima e até mesmo a necessidade de fazer o bem. É verdade, gente. No topo da pirâmide, nós temos uma necessidade que, de acordo com Maslow, todo ser humano nasce com ela, que é a necessidade de fazer o bem, que é a necessidade de impactar o mundo de uma forma positiva. Então, quando as outras necessidades elas já estão supridas e a gente chega no topo da pirâmide, o ser humano passa a ter essa necessidade também de contribuir com uma causa, de acreditar em algo, de ter um propósito e ter uma ação com propósito que realmente vá fazer a diferença na vida de outra pessoa, tá, gente? Então, isso tem tudo a ver com o nosso projeto aqui, tem tudo a ver com o que nós estamos falando sobre esse processo de ONGs, tá? E aí, gente, dentro de cada uma desses níveis, eu queria explicar rapidamente para vocês o que cada um deles abrange. Então, nós temos aqui na base as necessidades fisiológicas, que são aquelas que precisam ser supridas para manter o corpo saudável e garantir aí a sobrevivência humana, né? Então, nós temos como, por exemplo, a necessidade de saciar a fome e a sede, de manter a qualidade na respiração, no sono, na digestão, a necessidade de ter um abrigo, de ter uma casa, de ter um lugar, né, onde a gente possa morar, voltar, se sentir seguro e abrigado. E ainda a necessidade de reprodução sexual, que é fundamental para a propagação da espécie e por mais que isso venha de forma subjetiva e talvez não tão na questão lógica, mas isso está lá dentro de nós, seres humanos, cada um de nós carrega essa necessidade também. No segundo nível da pirâmide, nós temos as necessidades de segurança e proteção, que de acordo com Maslow, o ser humano ele precisa de ter uma ordem para sobreviver, ele precisa precisa se sentir seguro, na verdade, né? Um item fundamental para a sua sobrevivência. E essa necessidade pode envolver a segurança do corpo contra riscos físicos, por exemplo. Então, a autodefesa corporal, né? Quando a gente sente dores, quando a gente tem ali um reflexo rápido. Então, a gente fala sobre essa necessidade de segurança, da gente se defender. Né? A estabilidade profissional, que também gera uma segurança financeira. A segurança em relação à saúde, por exemplo, né? Planos de saúde, hábitos saudáveis, hoje é uma preocupação cada vez maior em que as pessoas estão sentindo isso, né? Cada vez mais latente. Questões relacionadas à segurança da família, por exemplo, segurança da propriedade, né? Da casa, colocar ali, por exemplo, guardas, colocar uma câmera, colocar um alarme, enfim, colocar ali dispositivos que vão te manter e te fazer sentir-se seguro, tá? Então, nesse segundo nível, nós temos essas necessidades de segurança. Já no terceiro nível, nós temos a necessidade social. São aquelas que estão relacionadas entre o relacionamento mesmo entre pessoas, como o sentimento de amor, de aceitação, de se sentir parte de um grupo, né? Essas necessidades de relacionamentos emocionais, elas impulsionam o comportamento humano em várias esferas. Como seres sociais, nós estamos buscando o tempo todo o afeto, o reconhecimento, a aceitação. E a carência disso, né, dessas necessidades, elas podem gerar tristeza, despertencimento, isolamento e até depressão. Alguns exemplos dessas necessidades sociais são as boas relações de amizade, carinho, reciprocidade, o próprio convívio familiar, o relacionamento amoroso com respeito, as ações em grupos comunitários, clubes sociais, ajuda a pessoas carentes e projetos sociais, também está dentro dessa necessidade de socializar, né? Necessidade social, e a participação de organizações como organizações religiosas, escolas, trabalho, etc. Tá? Então, tudo isso dentro desse terceiro nível da necessidade social.
nós ainda temos a necessidade de estima que está lá no quarto nível. O quarto nível é a necessidade do ser humano em se sentir respeitado, apreciado. Então, após esses 3 primeiros níveis eles serem supridos, né, como eu falei, a gente vai suprindo isso gradativamente, a necessidade de estima, ela desempenha um papel dominante nas ações do ser humano, já que o autorreconhecimento, o reconhecimento social são fatores estimulantes para executar uma ação. Lembrando que nós estamos falando aqui dessa pirâmide que representa justamente aquilo que motiva o ser humano a tomar uma ação, a fazer alguma coisa. Alguns exemplos desses, dentro dessa necessidade de estima, nós temos o reconhecimento, a independência, a autoestima, a autoconfiança, conquistas, realizações, respeito mútuo, respeito de uns aos outros. Então, todas essas questões, elas estão aí no nosso quarto nível da pirâmide. E, por fim, nós temos aí no quinto nível as necessidades de autorrealização, que são necessidades um pouco mais complexas, mas fundamentais para cada um de nós alcançar a sua verdadeira realização pessoal e profissional. Que nos leva a querer agir com um propósito, a descobrir até mesmo, né, qual que é esse propósito. Muita gente passa a vida buscando entender qual é o seu propósito, o que ela pode fazer nesse mundo, para que ela nasceu. Né? Essas perguntas, elas permeiam o ser humano. E segundo Maslow, o que cada um pode ser e deve ser, exatamente, ele nasce dessa necessidade, dessa questão de autorrealização. A pessoa, ela se sente autorrealizada quando ela se conecta com esse propósito. E alguns exemplos, né, pode ser agir conforme os seus valores morais, ser livre, autossuficiente e independente, possuir o controle das suas ações e das suas emoções, ter a capacidade de agir de uma forma autêntica e espontânea, possuir bens que demonstrem, né, que autorrealizem, por exemplo, a conquista da casa própria. Ela pode ser uma conquista de autorrealização, pode ser o sonho da vida de alguém. Então, a conquista dos sonhos, daquilo que se almeja, daquilo que se deseja, também cabe aqui nas necessidades de autorrealização. E também adquirir conhecimento, né, interesses pessoais e profissionais. A gente também tem aqui nesse quinto nível da nossa pirâmide de Maslow. E aí, gente, nesses dois últimos níveis está aí essa questão do propósito, da necessidade de fazer o bem, de fazer a diferença, de impactar o mundo de uma forma positiva. Então, gente, ao ter o conhecimento, né, dessas necessidades, a gente consegue saber e descobrir aí algumas questões que motivam o ser humano a tomar alguma decisão ou a querer fazer alguma coisa. E dentro do marketing, nós entendemos que o marketing ele não pode criar necessidades, porque de acordo com essa teoria de Maslow, elas já são inerentes ao ser humano. Mas o marketing pode criar desejo, despertar o desejo para satisfazer uma determinada necessidade. Então, por exemplo, eu tenho sede, eu posso usar o marketing para despertar o desejo em alguém de satisfazer essa necessidade comprando, por exemplo, uma Coca-Cola para matar a sua sede. Ou, né, um suco gelado, uma água de coco, o que seja, né, o produto que eu estiver ali promovendo, eu posso criar formas e maneiras de despertar o desejo na pessoa para satisfazer uma necessidade que é natural, que ela já tem. A fome é a mesma coisa, quando a gente vê aquelas fotos maravilhosas de pratos deliciosos, hambúrgueres perfeitos na nossa frente quando a gente está com fome, né? Então, a gente usa o marketing nesse sentido. Tem até o marketing sensorial. Tem algumas lojas, como o Subway, por exemplo, que você passa na porta e já sente aquele cheirinho que desperta o seu desejo de matar a fome. Às vezes você nem está com fome e desperta a sua fome, que é uma necessidade. Então, o marketing, ele cria desejos que satisfazem alguma necessidade. E nós aqui podemos utilizar o marketing como uma ferramenta que vai despertar no nosso público o desejo por satisfazer algo, uma necessidade que ele já tem. Então, a gente pode criar estratégias, a gente pode desenvolver maneiras de despertar o interesse das pessoas por fazer o bem, por descobrir o seu propósito e por impactar
o mundo de uma forma positiva através da sua contribuição, do seu trabalho, do seu tempo, da sua arte, da sua forma de fazer alguma coisa. E aí a gente pode, então, criar, né, estratégias para isso. Portanto, é preciso estruturar os projetos de modo a sensibilizar as pessoas e elaborar ações que permitam comunicar o propósito da organização ao público que compartilha dos mesmos valores. Partindo desse princípio, nós conseguimos, então, engajar os nossos públicos de modo a envolvê-los, despertar neles o interesse, né, de participar, de fazer parte do nosso projeto. Então, a gente precisa mapear quem são essas pessoas que compartilham dos mesmos valores que o nosso projeto carrega, que o nosso projeto representa, para que a gente possa, então, alcançar essas pessoas e, da maneira correta, utilizando o discurso certo, poder despertar nessas pessoas o interesse, o desejo, a vontade de contribuir, de participar, satisfazendo assim uma necessidade que ela tenha, fazendo então com que ela possa ser atraída mesmo para colaborar com as nossas causas, para colaborar com o nosso projeto, tá, gente? Então, o marketing, ele é essa ferramenta que vai nos ajudar a alcançar todo esse processo. Nós sabemos que não é fácil, é bastante desafiador, né? E a gente sabe que a sobrevivência das ONGs depende de vários fatores. Então, nós temos diversos desafios, como custear aí os gastos envolvidos, as pessoas, né? A própria equipe de voluntários e manter o projeto acontecendo mesmo. E aqui nós queremos trazer para vocês ferramentas que vão auxiliar vocês nesse processo, tá? Por isso que a gente vai estudar várias questões que eu falei para vocês lá no início, os tópicos, que no final de tudo, quando a gente somar tudo, vocês vão perceber que faz sentido. Faz sentido porque a gente vai conseguir construir uma estratégia baseada em objetivos, com um discurso bem alinhado, de modo que a gente vai conseguir impactar o nosso público, despertando o interesse desse público em contribuir, colaborar, fazer parte e se manter ativo, tá? Então, todos esses pontos eles são muito importantes para essa construção de uma estratégia, que no final desse módulo eu pretendo, né, que vocês estejam aí capazes de executar esse planejamento estratégico de marketing para a organização de vocês, tá bom? Então, gente, nós temos aqui, dentro das vertentes de marketing, o marketing social. O marketing social, ele foi um termo cunhado por Philip Kotler, e é uma prática que os princípios do marketing tradicional, né, eles são utilizados para promover causas sociais, propagar ideias, atitudes e comportamentos socialmente conscientes e focados no bem-estar coletivo. Olha que legal. Então, nós temos já uma área do marketing que é utilizada para isso, para promover o marketing social, o marketing de causas, tá, gente? E aí, muitas vezes, esse marketing social ele vai ser aplicado dentro das empresas, das organizações que querem contribuir, que querem agregar valor àquilo que elas fazem, que querem se posicionar de uma forma diferente no mercado, mas nós também podemos utilizar das premissas do marketing social para aplicar dentro aqui do nosso objetivo de promover a nossa organização, tá? Então, alguns pontos importantes dentro do marketing social que a gente vai falar ao longo das nossas aulas. Sobre pesquisa de mercado, segmentação de público, estabelecimento de metas e elaboração de um plano de trabalho com objetivos claros e mensuráveis, são algumas das etapas pelas quais o marketing social permeia. E nós vamos tratar sobre elas, porque todas elas são importantes dentro do planejamento estratégico que a gente vai falar mais para frente, tá? Bom, mas antes da gente trabalhar essa questão específica, né, do marketing mesmo e as ações que nós vamos fazer e etc., nós precisamos entender e compreender algumas ferramentas de maneira isolada e assim a gente vai construindo, então, o nosso entendimento, tá? E aí nós precisamos, então, ter 3 coisas muito bem definidas nesse processo: objetivos, metas e posicionamento.
Esses pilares, eles compõem a base de sustentação de todo o funcionamento de uma instituição e sem eles, gente, é extremamente complicado desenhar uma estratégia assertiva. Então, a gente precisa levantar esses três pontos, né? E aí a gente vai começar falando sobre o posicionamento de marca, sobre o posicionamento da organização de vocês. E para a gente falar sobre posicionamento, a gente tem que abordar o tema de identidade, tá? Então, nós vamos falar um pouco sobre a identidade organizacional a partir de agora, entendendo melhor o que é missão, visão e valores. Ao ter bem definidos, né, esses três pilares, a gente vai conseguir ter uma diretriz, um direcionamento melhor para as nossas ações. E com isso muito bem definido, a gente consegue engajar pessoas que acreditem na nossa missão, que sonhem a nossa visão e carreguem os nossos valores, tá? E aí sim a gente vai conseguir, então, traçar vários outros pontos a partir disso. Então, missão, visão e valores são norteadores estratégicos de qualquer organização. E eles nos ajudam a definir quem é a nossa organização, qual que é a nossa identidade, para que a gente existe, o que a gente faz, no que a gente acredita. E ao comunicar isso com as pessoas, a gente consegue envolvê-las. A gente consegue fazer com que elas acreditem também junto com a gente, tá? Então, gente, resumidamente, missão, visão e valores são um conjunto de diretrizes fundamentais que regem uma organização. Normalmente, a gente desenvolve isso quando está construindo ainda a ideia, mas não tem problema nenhum se a gente precisar revisar, reformular ou até mesmo criar do zero, caso a sua instituição não tenha, tá? Então, eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção nesses tópicos que eu vou falar para vocês, porque caso a sua instituição já tenha isso bem definido, avalie se ele está direitinho, se ele está atualizado, correto com o posicionamento que vocês querem ter e se responde algumas perguntas que eu vou levantar aqui ao longo da nossa análise, tá bom? Então, missão, visão e valores respondem o que a organização se propõe a fazer, o que ela valoriza e onde ela pretende chegar. É um recurso simples, porém muito poderoso para alinhar todas as ações e decisões tomadas no dia a dia da organização e dar aí um senso de propósito ao todo, ou seja, a todos os envolvidos, as pessoas e também a própria organização em si, né? Ela carrega ali um propósito muito forte. E quando a gente transfere isso, quando a gente materializa de certa forma, né? Através de missão, visão e valores, a gente consegue dar esse senso de propósito ao todo, tá bom? Olha, então, ao compartilhar missão, visão e valores, todos os envolvidos estarão em sintonia e engajados com o propósito da organização, o que promove um efeito muito positivo nos resultados gerados, porque todo mundo vai entender, conhecer e abraçar a causa de uma forma mais consciente, tá? Mas, como definir missão, visão e valores? É sobre isso que nós vamos falar nos próximos slides. Vamos falar, então, como definir cada um deles. Para a gente começar, nós vamos entender primeiro o que é, né, cada um. Então, a missão, gente. A missão, de acordo com Peter Drucker, que também é conhecido aí como pai da administração moderna, a missão de uma empresa... ele colocou o seguinte: uma empresa não se define pelo seu nome, estatuto ou produto que ela faz. Se define pela sua missão. Somente uma definição clara da missão é a razão de existir da organização e torna possíveis, claros e realistas os objetivos da empresa. Então, segundo ele, né, a gente precisa ter uma definição clara de qual é a razão de existir de uma empresa. E missão é exatamente isso. A missão de uma organização, ela comunica a sua razão de existir. Tudo o que ela visa oferecer para o mercado, quem ela será para cada parte interessada, sejam os voluntários, os doadores
ou os investidores, por exemplo, tá? Então, a missão ela precisa ser clara, ela precisa ser documentada para comunicar com todos esses públicos, tá? E não é algo que a gente tem que deixar guardado na gaveta ou só pendurado na parede como um enfeite. É algo que as pessoas precisam enxergar, internalizar e compreender muito bem. Por quê? Porque assim a gente consegue entender exatamente o que está aqui nesse slide, desculpa, aqui nesse slide que é comunicar a razão de existir. Por que nós existimos, né? O que nos motiva a existir? A missão, então, resumidamente, né, tem a função de orientar e delimitar a atuação da organização, ajudando todas as pessoas envolvidas a concentrar os seus esforços em uma direção comum, ou seja, todos saberão o que estão fazendo ali, qual que é a missão, a nossa missão. Por que nós estamos fazendo isso que nós fazemos, né? Qual que é a nossa missão? Então, isso ajuda a envolver as pessoas, tá? Então, essa seria aí a questão da missão e é isso que nós precisamos responder. O que nós fazemos, tá bom? Então, basicamente, missão é isso. Sobre a visão. Sobre a visão, nós também temos aqui uma fala do mesmo Peter Drucker, né? Que diz o seguinte: diante do desafio de planejar em ambientes cada vez mais complexos e competitivos, a visão passou a ter importância fundamental na construção do futuro de pessoas, organizações, cidades e países, tá, gente? Então, a visão, ela é importantíssima e fundamental para essa construção do futuro. A visão, então, ela vai apontar para o futuro. Ela vai apontar para onde nós queremos chegar. A visão, gente, desculpa, tá até escrito o tópico aí errado, ficou faltando trocar. Agora nós estamos falando da visão, tá bom? Então, enquanto a missão representa a essência da organização, a visão é onde ou como essa organização se vê daqui a um determinado período de tempo. A visão é a descrição do futuro, ou seja, onde a empresa quer chegar às suas metas para os próximos anos. Então, a visão, ela vai trazer isso, né? Ela vai mostrar para a gente onde nós queremos chegar, tá? Então, a visão, geralmente, ela tem um prazo, pode ser determinada aí para um prazo de 5 anos, por exemplo, mas isso é uma particularidade de cada organização e esse período, quando você determina, por exemplo, queremos ser uma organização assim, assado e cozido, né, entre aspas, daqui 5 anos. E aí, daqui 5 anos você atingiu, você pode reformular a sua visão e ter uma nova visão, tá? Então, a visão, ela pode ir sendo alterada ao longo do tempo de uma organização. Quando nós estabelecemos a visão de uma organização, não é necessário a gente descrever a estratégia nela, tá? É simplesmente pensar que é uma meta que precisa ser clara e realista. Então, aonde a gente quer chegar de forma clara e realista, mas eu não preciso descrever especificamente o como eu vou fazer para chegar lá. Então, a missão, ela também vai servir, a visão, ela também vai servir como uma motivação para tirar a empresa da zona de conforto ou a organização, tirar as pessoas, os voluntários, os colaboradores da zona de conforto, para que eles possam remar em direção a algo, em direção a alcançar um objetivo proposto para todos, tá? Então, a visão, ela faz as pessoas se movimentarem para chegar até um objetivo dentro daquele prazo determinado. E aí, gente, a gente tem também os valores, né? Para a gente finalizar aí esse tripé organizacional. Os valores, eles devem representar aquilo no que a empresa acredita e que para ela é inegociável. Então, quando os empregadores, quando os empregados se identificam com esses valores e os adotam na sua vida pessoal, os resultados, eles são imensuráveis. Isso quem falou foi Medeiros Brum, tá? Ele também é uma autoridade na administração e ele traça esse parâmetro. Então, ele fala que valor é aquilo que a gente não abre mão, aquilo que é inegociável dentro de uma instituição, dentro de uma organização, tá? E aí, gente, os valores, eles devem estar presentes e ser compartilhados por todos, todo mundo precisa conhecer
em todos os níveis, em todas as esferas, porque são eles que influenciam como devem ser os comportamentos, as atitudes e as decisões tomadas dentro daquela organização. Então, gente, os valores, eles mostram aquilo que é importante para a organização, aquilo que ela acredita e aquilo que ela não abre mão, tá? Então, os valores, eles são princípios e crenças que servem como guias e parâmetros para os relacionamentos entre todas as partes envolvidas, tá bom? Então, são os princípios e crenças que norteiam aquela organização. Valores apontam para isso, tá? E a gente precisa ter isso muito bem estabelecido também, que todos saibam, que todos compartilhem dessa questão, para que a gente consiga, então, envolver as pessoas e fazer com que elas se conectem com esses valores. Muitas vezes, os valores de uma organização vão ser semelhantes aos valores de uma pessoa. E ela vai se sentir atraída a se engajar com aquela causa, se envolver com aquela instituição, porque ela se identifica com os valores que aquela instituição defende ou representa, ok? Então, definir quais são os seus valores é fundamental para encontrar voluntários que ajam da mesma maneira que você, que a sua organização, e também aceitar investimentos apenas de indivíduos que estejam alinhados com esses valores da organização. Porque muitas vezes vem gente de fora que acredita em outros valores, que defendem outras causas e que querem interferir naquilo que a empresa já tem muito bem definido. A organização, desculpa, já tem muito bem definido. Então, é importante que seja uma bandeira, algo bem firmado e que a organização não abra mão de forma alguma, tá? Então, gente, determinar a missão, a visão e os valores da organização pode ser algo muito precioso, porque eles podem proporcionar diversos benefícios para a empresa e não são uma mera formalidade, algo que tem que ficar ali no plano estratégico da empresa, como eu disse, só na gaveta, tá? A missão, visão e valores, eles vão contribuir de forma positiva para os relacionamentos e para a imagem da organização, junto ao seu público interno, externo, né? As pessoas que estão trabalhando dentro, as pessoas que vão vir de fora, que a gente pretende atrair. Então, eles definem tudo que envolve a organização, os hábitos, a forma de trabalhar, a maneira de se portar, como se posicionar, como resolve problemas, como gerencia as suas situações, tá? Então, como que ela se enxerga na sociedade, o que ela faz para impactar mesmo a sociedade de forma positiva, de forma que engaje as pessoas, que faça a diferença onde ela está inserida. Então, missão, visão e valores vão nortear várias questões daqui para frente para a gente. Vai nortear a segmentação, que nós vamos falar dela na próxima aula, a definição de persona, vai nos ajudar a identificar quais são as nossas metas e objetivos, vai nos ajudar a definir o nosso planejamento estratégico, até mesmo a identidade visual. É importantíssimo que a identidade visual de uma organização parta dos princípios de missão, visão e valores, que, como eu disse, são os norteadores estratégicos da organização. Então, não dá para a gente seguir para os próximos passos sem ter bem definida essa base, viu? Então, pense sobre isso, sobre cada um desses aspectos, revise se a sua instituição já tiver isso definido, veja se é coerente, se está atualizado, se precisa ser realmente mudado alguma coisa, atualize para que a gente possa pensar nos próximos passos daqui para frente, tá bom? E aí agora, para a gente fechar, nós vamos falar sobre propósito, gente. Propósito também é um tópico importantíssimo aqui dentro da nossa identidade organizacional e ele se difere de missão, visão e valores. Muita gente confunde missão com propósito, só que eles são diferentes, tá? Enquanto a missão ela foca no que a empresa faz e representa o motivo da sua existência, e é voltada para os processos e as prioridades que ela terá, o propósito ele representa a razão de ser da organização. Ele não define o que ela faz, mas o porquê ela faz o que faz,
tá? Então, a missão, ela vai dizer, mais uma vez, o motivo, por que a minha empresa existe? Qual que é a minha missão? O que eu faço? Né? Ela responde isso, a missão. Já o propósito responde por que eu faço o que eu faço, tá? Então, o propósito ele está um pouco acima e ele envolve muitas pessoas. O propósito, ele possui a característica de ser motivacional. Ele se conecta com o coração e com a cabeça e ele é o principal alicerce de uma organização. Então, ele precisa realmente ser também bem definido. As organizações precisam identificar qual é o seu propósito, ou seja, por que faz o que faz, tá? E aí, para que a gente consiga, né, responder aí essa questão, eu gostaria de compartilhar com vocês aqui 5 pontos, 5 perguntas chaves que o propósito ele deve responder. Mas antes, o propósito ele precisa ser compartilhado com todos, vivido e sentido por todos os colaboradores, bem como a missão, visão e valores. Então, eles caminham juntos, missão, visão, valores e propósito. Eles dão sentido de existência para uma organização, para uma instituição, ok? Então, agora nós vamos para as 5 perguntas-chave que o propósito ele deve responder. Então, a primeira, quais os impactos causamos e pretendemos causar nas pessoas, na sociedade e no mundo em que estamos inseridos? Tá? Essa é a primeira pergunta que o propósito ele precisa responder. Pergunta número 2. Quais temas são grandes causas para nós? Quais assuntos nos mobilizam de corpo e alma? Pergunta número 3. Quais valores e comportamentos amamos e quais aqueles que repudiamos fortemente? Pergunta número 4. Considerando o atual momento e o espírito da época em que vivemos, o que se espera de uma organização como a nossa? Que respostas e soluções podemos oferecer para o mundo? O que o mundo espera de nós e qual o nosso chamado agora? E 5. Caso nossa organização desapareça, o que morreria com ela? Aquele algo maior, além da nossa operação e das nossas questões que administramos. Então, respondendo essas 5 perguntas, você consegue ter uma definição específica de qual é o propósito da sua organização. Fica aí de para casa para vocês fazerem, tá? Gente, tanto o propósito quanto a missão, eles têm como objetivo mostrar a causa além do lucro, né? Isso seria uma visão de uma organização com fins lucrativos, mas no nosso caso, né, a gente precisa pensar, então, qual que é a causa além? Qual que é aquilo que realmente motiva a gente a ir além e impactar as pessoas e o mundo? Então, o propósito, ele visa engajar e inspirar os colaboradores e a sociedade, apresentando a razão de ser da organização e como ela contribui para um mundo melhor, tá? Então, se fôssemos, né, entre aspas, ali, uma organização com fins lucrativos, além do lucro, qual seria a nossa motivação? E aí, como somos já uma organização sem fins lucrativos de fato, qual que é a nossa motivação? O que engaja, inspira dentro da nossa instituição as pessoas? O propósito ele vai nos ajudar com essa definição desse objetivo, ok? E aí, gente, o último tópico importante que a gente precisa conversar é sobre a identidade de marca, sobre logomarca e elementos de uma marca, que também compõem essa parte da identidade. Mas como eu disse para vocês, não dá para a gente falar de identidade de marca e identidade visual de uma marca sem primeiro definir esses norteadores estratégicos. E a partir deles, a gente consegue pensar, então, em quais elementos nós vamos utilizar para compor a nossa identidade visual, quais as cores que fazem sentido e representam toda essa identidade organizacional, como que a gente vai expressar para o mundo, de uma forma visual, aquilo que são os nossos valores e as nossas crenças e a nossa missão e a nossa identidade. Então, como eu expresso a minha identidade? Através do visual, do exterior, tá? Então, assim como nós, seres humanos, temos
um jeito, né, uma característica pela qual somos reconhecidos, nós temos um tom de voz, nós temos cores que gostamos de usar, tipos de roupa, estilo, né, jeito de andar, jeito de gesticular. As marcas, elas também possuem as suas características de identidade visual, que a fazem ser reconhecida. Então, a gente precisa definir também esses itens quando a gente está tratando de identidade. E eles nascem desses parâmetros estratégicos que nós falamos aqui agora. Então, gente, definir uma marca forte também é fundamental para que você consiga engajar pessoas, porque isso materializa, isso ajuda a pessoa a visualizar aquilo que está descrito, digamos assim, né? Então, comunica e fortalece essa identidade e representa também, tá? Então, é uma assinatura, é uma definição de site, né? Dos próximos canais que a gente vai falar, redes sociais, a forma como nós vamos comunicar, os elementos que nós vamos utilizar, eles vão passar a representar a nossa instituição. E eles precisam estar alinhados. Então, também é algo que a gente precisa pensar, tá bom? Então, pensar na logomarca, pensar na identidade visual é transformar, ou seja, transparecer, materializar de forma visual aquilo que nós já definimos como norteadores estratégicos, ok? Bom, gente, então estamos chegando aí ao finalzinho da nossa aula. Quero agradecer a você que ficou comigo aqui até o final. Muito obrigada. Espero ter contribuído, trazido aí alguns pontos de reflexão para a gente construir juntos os nossos próximos passos, né, de objetivos e metas para alcançar aí nas nossas próximas aulas dentro do nosso planejamento de marketing. Como eu falei para vocês, é uma construção. Então, a gente vai abordando cada tópico daqui para frente para que a gente possa conseguir construir isso ao final das nossas 4 aulas, tá bom? Espero vocês no nosso encontro ao vivo às 20 horas na próxima quinta-feira para a gente selar esse assunto. Tá bom, gente? E aí, vou levar também um conteúdo extra, tá? Vou dar um spoiler para vocês. Vou levar um conteúdo extra para a gente trabalhar na nossa aula ao vivo. Te espero lá. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.